Preciosos tesouros na Bíblia encontrei, a minha vida mudou. Porém o tesouro mais rico pra mim, mais precioso que o ouro, mais que tudo, enfim, é Jesus que aceitei como meu Salvador. Na Bíblia encontrei Jesus, Jesus, precioso tesouro é Jesus, Jesus. Bom dia, gente! Hoje estamos aqui para anunciar a nossa EBD especial. Sim, EBD especial para o Dia das Crianças. Crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Crê neste Evangelho, é verdadeira fé. Crê no que Deus disse, que é certo está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Crê neste Evangelho, é verdadeira fé. Com vocês, agora, a nossa história. Presta atenção aí. Olá, crianças. Oi, eu sou o tio Maurício e hoje nós vamos ouvir mais uma história bíblica e é de história de Daniel. E é uma história que eu gosto muito. Espero que vocês gostem também, tá bom? Então, vamos lá. Daniel. Daniel era servo do rei Nabucodonosor na terra da Babilônia. Ele e mais 3 amigos eram do povo de Israel. Anos mais tarde, quando já havia outro rei, o rei Dario, os servos que não gostavam de Daniel pediram ao rei que ordenasse todo o povo da Babilônia a adorar somente a ele durante um mês. O rei assim fez. Porém, Daniel não seguiu a ordem do rei. Pelo contrário, continuava orando 3 vezes ao dia a seu Deus. Os que não gostavam de Daniel, vendo que ele não cumpria a ordem, o denunciaram. E por isso foi jogado numa cova de leões. Agora Deus estava com Daniel. Protegeu-o por causa da sua fé. Daniel era fiel a Deus e também ao rei. O rei acordou várias vezes durante a noite e bem cedo, na manhã seguinte, correu até a cova. Vendo que Daniel estava vivo, ele também creu no Deus de Daniel. Viu que interessante a história de Daniel? Vocês perceberam que algo muito interessante aconteceu? Que depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, mesmo assim ele confiou em Deus. Ele continuou tendo fé em Deus e por isso o rei, o grande rei, também confiou em Deus. Acreditou em Deus por causa do testemunho de Daniel. Também nós devemos mostrar que nós cremos em Deus, mesmo quando as coisas parecem ruins. Nós precisamos confiar em Deus, porque Ele sempre está cuidando de tudo. E por isso as pessoas também vão crer em Deus, olhando para as nossas vidas e vendo que nós temos um Deus tão grande que cuida de nós. Então nós devemos ser fiéis, assim como Daniel também foi. Tá bom, crianças? Um abraço. Este é Daniel, um judeu que foi levado para a Babilônia quando ainda era bem jovem. Daniel amava a Deus e obedecia a seus mandamentos. Ele falava com Deus 3 vezes ao dia e, com frequência, clamava por sua ajuda. Daniel orava a Deus e sempre era fiel, mas homens maus que odiavam Deus prenderam Daniel. Daniel foi
sempre está, eu nada vou temer. Daniel, Daniel, foi sem vacilar. Vou fazer qual Daniel, o que Deus me mandou. Daniel, Daniel, foi sem vacilar. Vou fazer qual Daniel, o que Deus me mandou. Foi muito legal a história, não foi? Sim, eu gostei. História incrível. Eu sempre gosto da história de Daniel. Sim, eu fico com medo na parte dos leões, mas Deus cuidou dele. Nós vamos fazer um trabalho manual muito legal. Ai, será que será que é? Quero saber, hein? Vamos fazer juntos depois. Combinado. A gente faz junto, hein? Cidinha, você vai na minha casa fazer. Tá bom, eu vou. Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um leão. Que legal, né? Começa com meia folha de papel. E primeira coisa, você tem que desenhar um retângulo. Aqui mais ou menos no meio do papel. E essa vai ficar a boca do leão e você pode desenhar dentes para cima e para baixo. Depois disso, você vai fazer um oval que vai em volta da boca. E depois faz o cabelo e faz um rosto do seu leão aqui para cima. E dá para você pintar, mais ou menos assim. Agora você precisa dobrar a boca do leão exatamente no meio. Assim, só para fazer uma linha que vai ajudar depois. E você abre. E também você precisa de dobrar a cabeça do leão. Assim. E faz a mesma coisa para baixo. Para mostrar só para ter uma linha em cima dos dentes e para baixo as dentes. E ele vai ficar assim. Finalmente, usa 2 tiras de papel e é para você colar aqui para trás da boca. É um lugar onde você pode colocar seus dedinhos, né? E pronto. Tem um leão muito fofo, né? Mas quando ele abre a boca, é mais complicado. Ok, até mais, crianças. Uau, eu quero fazer! Sim, eu gostei muito, é muito divertido. E eu acho que é bem fácil. Sim. Todo mundo consegue fazer. Se eu consigo, você consegue. Faz lá e manda uma foto pra gente ver. Isso! Agora está na hora do quê? Da gente ver aqueles fofinhos falando os versículos. Que lindos! E eles decoraram muitos versículos estes meses, não foi? Sim, são todos muito dedicados. Eu sempre vejo eles nas EBDs. Vocês merecem um beijo. Tenha este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Mateus 8:27. Tchau, tchau, tchau. Eu amo você e eu amo eles juntos. Tchau. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Tchau. Nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. 1 João 5:3. Não te deixes vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12:21. Um amigo ama em todo tempo, mas para angústia nasce um irmão. Provérbios 17:17. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. João 10:11. Eu sou bom pastor
da vida das ovelhas. Beijos, tchau! E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. O Filho O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a também resgate de muitos. Marcos 10:45. Provérbios 17:17. Em todo tempo amo o amigo, em todo tempo amo o amigo, em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. Uns aos outros, assim como ele nos amou. João 13:34. Eu sou o bom pastor da vida por suas ovelhas. João 10:11. Tchau, Tchellen. Parabéns, crianças! Parabéns! Vocês lembram da gente? Eu sou a Cidinha. Eu sou o Kiki. E nós estamos aqui para fazer um quiz bíblico. Sim! Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá! Vai lá, Kiki. Qual é o nome do filho de Abraão e Sara? Você sabe? Quem é? Se você falou Isaac, acertou! Vamos para a próxima pergunta. O que Jesus falou para a tempestade? Falou? Ele falou alguma coisa para a tempestade e ela parou. Que será? Pensa aí. Será que foi? Acalma-te. Isso! Se você falou acalma-te, você acertou. Próxima pergunta, Kiki. Quem é considerado o pai da fé? Quem? Quem é, gente? Você sabe? Abraão! Muito bem! Acertou! Próxima pergunta! Vai lá, Cidinha. Jonas tentou fugir para qual cidade? Você sabe? Qual era? Escreve aí, gente! Escreve aí no chat! Foi para Tarsis! Isso mesmo! Parabéns! Eles prestaram atenção nas histórias, né? Sim! Vamos para a próxima pergunta! Sobre Jonas. O que Jonas fez quando estava dentro do peixe? O que será que ele fez? Lá dentro. O que foi? Escreve aí. Ele orou! Sim! Orou a Deus! Sim! E Deus ouviu ele lá de dentro, hein? E a próxima pergunta! Qual é, Cidinha? Quantas ovelhas o pastor tinha? E quantas se perderam? Quantas o pastor tinha? Lembra aquela história? Ao total ele tinha?
Jesus. Ah, sim, Jesus. Agora para o nosso quiz bíblico. Quem traiu Jesus com 30 moedas? Quem? Se você falou Judas, você acertou. Sim. Vamos lá. Quem disse ele não está aqui, ressuscitou como havia dito? Quem? Quem falou? Falou para as mulheres que ele não estava lá. Fala aí, Cidinha. Foi o anjo! Foi o anjo. Próxima pergunta. Qual? Quem cantou quando estava na prisão? Eu sei. Meia-noite na prisão, meu Pai de amor reina nos céus. Quem? E Silas. Paulo e Silas. Sim. O que Dorcas fazia para ajudar as pessoas? O que ela fazia? Ela era uma menina muito prendada. Sim. O que ela fazia, Cidinha? Ela costurava roupa. Uau! Uma costureira. Igual essa minha tão linda que eu ganhei. Próxima, Cidinha. Próxima pergunta. Qual discípulo foi até a casa de Dorcas e orou para que ela se levantasse? Começa com P. Pedro! Pedro! O Pedro que foi lá! Muito bem! Acho que já tá bom de perguntas por hoje, né? Verdade! Já fez bastante! E você que respondeu, parabéns! Obrigado por participar com nós! Isso mesmo! Tchau, gente! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Agora, nesse dia especial, nós temos uma história missionária. Uau, que história será que é, Cidinha? É uma história muito legal. Eu tô curioso. Vamos ouvir logo? Eu tô curioso. Vamos. Oi, crianças, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história missionária. E essa história é de um menino chamado Madugu. E esse menino um dia, ele estava brincando com seus amigos lá e aconteceu uma coisa com ele. Ele caiu e machucou a perna. Ele machucou a perna e, nossa, foi um machucado bem feio assim mesmo. Tava doendo muito, tava incomodando muito ele. E ele era um menino assim, bem humilde, assim, bem simples. Ele não tinha muito recurso para tratar aquele machucado dele. E ele estava preocupado porque estava doendo, estava incomodando muito ele aquele machucado. A mãe dele até falou para ele pegar umas folhas lá de uma árvore que tinha uns espinhos e colocar em cima do machucado que talvez ia passar. Mas ele fez e nada dava certo. Foi então que Madugu ele viu uma casa onde ele morava, que era uma casa de missionários. E ele sabia que lá naquela casa eles tinham recursos, eles tinham remédios, e eles poderiam ajudar ele. Então,
Madugu, por mais que ele não queria, ele decidiu. Não, eu vou naquela casa. Eu vou lá naquela casa e eu não aguento mais esse meu machucado. Talvez eles possam me ajudar. Então ele foi. Ele foi andando, ele foi mancando bastante porque aquele machucado estava incomodando muito ele. Então ele foi e quando chegou lá naquela casa, ele encontrou uma mulher chamada Helena, que era missionária também. E a Helena tratou ele muito bem, logo recebeu ele, cuidou do machucado dele, lavou, mas ela disse assim para Madugu, que aquele machucado dele estava muito feio, seria bom se ele pudesse ficar ali na casa deles por alguns dias, até ele melhorar pelo menos, né? Então ele perguntou assim para aquela missionária Helena, vocês têm um livro aqui que fala, que tem uma página dourada, bem bonita, eu ouvi falar que esse livro fala. E a Helena logo percebeu que ele estava falando, sabe do quê? Do livro Sem Palavras, aquele livro colorido que a gente conhece, né? E ela falou assim, você está falando sobre o livro Sem Palavras. Então, essa página que você está falando, do livro Sem Palavras, que é dourada, ela fala sobre o céu. Aí Madugu concordou assim, né? Por causa que ele disse assim que já tinha ouvido falar do céu de um professor muçulmano que ele tinha. Mas a missionária Helena falou assim, olha, mas existe só um céu. E esse céu foi Deus quem criou. E ela falou mais que naquela mesma noite, o seu marido, o nome dele era Davi, que também era missionário, ele ia falar mais sobre esse livro Sem Palavras. Madugu, então, ele ficou muito animado e ele falou assim, então eu quero muito ficar aqui, por aí eu posso melhorar do meu machucado e assim também eu posso ouvir desse livro. Mas alguém tem que avisar meu pai. Então a missionária Helena mandou alguém que avisasse o pai dele e Madugu ficou ali. E o missionário Davi, então, pegou aquele livro e abriu justamente naquela página dourada, bem bonita. E Madugu ficou bem curioso para saber o que dizia aquele livro, né? Foi então que o missionário Davi começou a explicar. Ele explicou que aquela primeira página dourada, ela significava o céu, né? Que esse era o significado daquela página. Que o céu, e ele explicou que o céu foi um lugar que Deus criou, e lá é um lugar que não tem choro, não tem doença, não tem perna machucada. E Madugu, ele ouviu aquilo e ele ficou animado, né, com uma coisa assim tão boa. Mas então o missionário Davi, ele mudou a página e foi para uma página que Madugu ainda não conhecia. E ele explicou que todas as pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Salvador tinham o coração daquele jeito, sujo pelo pecado, e não poderiam entrar no céu que Deus preparou por causa do seu pecado. Madugu então ficou muito preocupado, por causa que ele sabia que fazia muitas coisas erradas. Ele lembrou de tantas vezes que ele desobedeceu a mãe dele ou fez alguma coisa errada, e ele ficou preocupado porque ele não poderia então entrar no céu se os pecados dele não fossem perdoados. Então ele ficou preocupado. Mas o missionário Davi então mudou para mais uma página. E essa nova página era uma página toda vermelha, um vermelho bem vivo, bem forte. Significava o sangue de Jesus que morreu na cruz e derramou seu sangue para perdoar todas as pessoas que creem nele e se arrependem de seus pecados. E logo depois ele também mostrou outra página que era branca. E essa página branca significava o coração das pessoas que receberam Jesus e que tinham o coração preto, né, sujo pelo pecado, e agora foi limpo pelo sangue de Jesus. Madugu, ele só tinha ouvido falar daquela página dourada, né? Ele nunca tinha escutado falar sobre essa história inteira. E depois ele ficou pensativo com tudo aquilo que ele tinha ouvido, né? E que ele era pecador, e aquela noite ele nem conseguiu dormir direito. Ele virava para cá, ele virava para lá e não conseguia dormir por causa que ele queria muito fazer aquela decisão na vida dele de aceitar Jesus como seu Salvador. Ele foi para o seu quarto, se ajoelhou e orou a Deus e pediu perdão pelos seus pecados
pediu para Jesus perdoar, limpar o coração dele e vir morar no seu coração. Então Madugu, ele ficou muito feliz aquela noite, ele ficou muito feliz. Ele quase não conseguiu dormir de novo, só que dessa vez não era de medo ou de tristeza, mas era de alegria porque ele tinha feito aquela decisão. Num outro dia que ele estava lá, ele passou na frente do escritório do missionário Davi. E lá de fora, ele viu em cima da mesa do escritório do missionário Davi aquele livro sem palavras. Ele viu lá de fora e ele então entrou bem devagarzinho e pegou aquele livro. Ele pegou e abriu. E ele nunca tinha pego aquele livro, ele achou muito bonito aquelas cores, ele estava impressionado com aquilo. E ele escutou um barulho atrás dele e quando ele viu, era o missionário Davi olhando para ele. Aí ele ficou preocupado, né? E pediu desculpas, porque ele não estava querendo roubar o livro, ele só queria ver, porque ele achava muito bonito. Então o missionário Davi acalmou ele e falou que não tinha problemas, que ele podia ficar calmo, mas o missionário Davi disse que a perna de Madugu já estava boa, ele já poderia voltar para sua casa. Mas o missionário Davi fez uma coisa, ele deu aquele livro sem palavras de presente para Madugu. E Madugu então ficou muito feliz e no outro dia cedo eles se despediram e Madugu foi embora. E logo que ele chegou na casa dele, foi uma alegria por causa que ele tinha voltado e ele viu os irmãos deles vieram correndo encontrar Madugu e foi bem feliz. E logo eles viram aquele livro que Madugu tinha, que ele tinha ganhado. E eles ficaram curiosos, eles perguntaram, o que é esse livro aí? Mas Madugu falou assim, essa noite eu vou falar para vocês sobre esse livro. Então eles continuaram, comeram e depois de que eles comeram, eles se reuniram e Madugu então abriu aquele livro e começou a falar sobre aquele livro para os seus irmãos. Então ele explicou a página dourada que representava o céu, a página preta que representava o pecado, que suja o coração de todas as pessoas e não permitem que eles vão para o céu. Explicou a página vermelha, que era Jesus que veio para morrer pelos nossos pecados. E explicou também a página branca, que representa o coração de toda aquela pessoa que recebe Jesus como Salvador. E quando ele explicou toda aquela história, os irmãos deles nunca tinham ouvido também e ficaram empolgados com tudo aquilo e queriam que ele falasse mais. Então Madugu ele ensinou também, falou todos aqueles versículos que ele tinha aprendido e todos eles gostaram muito daquilo. Todo dia então Madugu falava sobre os versículos, falava sobre aquele livro e os irmãos deles também, dia após dia, cada um dos seus irmãos também se arrependia dos seus pecados e convidavam Jesus para morar em seu coração. E o tempo foi passando e os irmãos deles também decoraram os versículos que ele tinha decorado e estava indo tudo muito bem. Só que depois de um certo tempo, os irmãos dele falaram assim para ele: Madugu, a gente queria uma coisa. A gente queria um livro desse também, porque daí assim a gente poderia falar para os nossos amigos sobre esse livro. Então por que você não corta ele e dá um pedaço para a gente? Madugu ele não gostou nada dessa ideia. Ele saiu correndo para o seu quarto, fechou a porta e escondeu o seu livro. E pensou assim, eu não posso cortar esse livro, eu gosto muito, ele é muito especial para mim. Eu não posso cortar ele de jeito nenhum. Então escondeu, deixou escondido. E aquela noite ele ficou pensando sobre aquilo e ele orou bastante sobre aquilo. E no outro dia cedo ele chamou seus irmãos, todos eles se reuniram, ele pegou o seu livro e colocou em cima de uma madeira e cortou em 4 partes e deu uma parte para cada um dos seus irmãos. Todos eles ficaram meio apreensivos, mas ao mesmo tempo ficaram muito felizes porque ganharam daquele livro. E um dos seus irmãos até chegou a perguntar, mas Madugu, você vai cortar seu livro que você gosta tanto? Mas Madugu ele lembrou de uma coisa que ele tinha aprendido lá na casa dos missionários, que ele devia repartir também aquilo que ele tinha escutado e aquilo que ele sabia com outras pessoas.
Foi então que cada um teve uma parte daquele livro e todos eles ficaram muito felizes. E depois que passou aquele momento ali do começo, todos eles ficaram muito felizes e começaram a pular e começaram a dar risada e começaram brincar, porque agora todos eles tinham um pedaço daquele livrinho e poderiam falar para os seus amigos sobre o que Jesus fez por eles. Então essa foi a história missionária de Madugu. E o que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que todos nós, eu e você que já recebeu Jesus como seu Salvador, você tem que levar isso para outras pessoas também. Para os seus amigos da escola, para os seus amigos que moram perto da sua casa, para aquelas pessoas que você sabe que ainda não conhecem Jesus. Você tem que falar de Jesus para eles e também orar pelos missionários, aquelas pessoas que estão em outros países, em outras cidades, falando de Jesus para outras pessoas. Nós devemos sempre orar por eles, dar ofertas quando tivermos um dinheirinho, uma moedinha, para ajudar esses missionários que estão em outros lugares também. O importante é que nós levemos essa mensagem de que Jesus fez por nós, morrendo na cruz para pagar pelos nossos pecados, para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador das suas vidas. Uau! Eu gostei demais! Sim! Essa história me lembra do livro Sem Palavras quando eu ganhei. Eu também tenho um lá em casa, Cidinha. Você tem um aí? Eu tenho. Se não, faz um. Não é muito difícil, não. Faz aí. Isso! Vamos ver o versículo da semana. Qual será que é? É um bem fácil, porque a maioria já decorou. Oba! Vamos ver então. A gente vai repetir o versículo da semana passada. Então tá. Oi, Fred. Oi, irmão. Então vamos falar o versículo. Vamos lá, pra criançada que ainda não decorou, decorar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, sim. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, 5. Vai lá, irmão, nós dois. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, 5. Então vamos lá. Tchau. Muito bem. Decora em casa. Tchau. Preciosos tesouros na Bíblia encontrei, a minha vida mudou. Porém o tesouro mais rico pra mim, mais precioso que o ouro, mais que tudo, enfim, é Jesus que aceitei como meu Salvador. Na Bíblia encontrei Jesus, Jesus, precioso tesouro é Jesus.